tema da minha palavra é uma estátua, uma pedra e o juízo. Uma estátua, uma pedra e o juízo. O texto que eu vou ler aqui para os irmãos está aqui em Daniel, capítulo 2, a partir do versículo 44, que diz assim, 2:44. Na época desses reis, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Destruirá todos os reinos daqueles reis e os exterminará. Mas esse reino durará para sempre. Esse é o significado da visão da pedra que soltou de uma montanha, sem auxílio de mãos, pedra que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O Deus Todo-Poderoso mostrou ao rei o que acontecerá no futuro. O sonho é verdadeiro e a interpretação é fiel. Israel, por volta do ano 400, 500 e alguma coisa, antes de Cristo, estava como cativos na Babilônia. Nabucodonosor é o grande homem das nações, o homem que manda no mundo. O Império Babilônia é o império que manda no mundo. Ali estão também o povo de Israel, o povo de Judá, uma tribo de Judá que o reino foi dividido, mas enfim, não quero entrar em detalhes para a gente ganhar tempo. Mas ali está o reino de Judá cativo na Babilônia. Daniel é um servo de Deus, um profeta. Ele fazia parte daquele governo, ele era um dos homens sábios, conselheiros do rei. E Nabucodonosor tem um sonho do qual não se lembra. Imagine, um sonho que o provocou, um sonho que o deixou perturbado depois que ele acordou, mas ele não se lembrava absolutamente nada do sonho. Ele chama então aqueles sábios do seu reino, e ele diz para os sábios que ele precisava saber do sonho e da interpretação daquele sonho. E aqueles sábios disseram, ó rei, o que tu pedes, nenhum rei pede, nenhuma autoridade. Nunca se pediu uma coisa dessa. Fala-nos o sonho que nós interpretaremos o sonho para o Senhor. O rei disse, é fácil demais para vocês não são aí os sábios. Eu quero saber o meu sonho e a interpretação, porque se vocês não me falarem do sonho, amanhã, por esta hora, não me lembro bem se era no outro dia mesmo, mas se vocês não trouxerem o que eu sonhei, a interpretação do sonho que eu sonhei, eu vou mandar matar todos vocês. E aí Daniel não estava nessa reunião, contaram para Daniel a respeito desse sonho, e Daniel disse, eu vou orar e o Deus dos céus, a quem tudo pertence, vai me revelar. E se não revelasse, era a última vez que Daniel iria orar, porque ele ia morrer. E ele ora como alguém que não tem outra coisa, porque se Deus não fizesse, ninguém poderia fazê-lo. Então Deus revela para Daniel o sonho do Nabucodonosor e a interpretação do sonho. E ele sonha com essa estátua. Nabucodonosor sonha com essa estátua e as divisões que estão ali, ouro, prata, bronze, ferro, barro, e ele conta como que foi esse sonho, e diz que de uma montanha uma pedra foi cortada sem auxílio de mãos humanas, e bateu no pé da estátua, e esmigalhou essa estátua. Este é o sonho. E Daniel fala então das sucessões de reinos que viria a partir daquele império babilônico. A partir de Nabucodonosor, outros impérios iriam suceder àquele, e que o final de tudo, Deus iria levantar um outro reino,
e que esse reino não passaria para nenhum povo. Na época desses reis, versículo 44, o Deus dos céus estabelecerá um reino que jamais será destruído e que nunca será dominado por nenhum outro povo. Deus destruirá todos os reinos daqueles reis e exterminará os reinos daqueles reis e estabelecerá o seu que durará para sempre. E ele disse: esse é o significado da visão da pedra que se soltou de uma montanha sem auxílio de mãos humanas, que esmigalhou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro. Eu queria então falar para vocês nessa noite. A última vez que eu preguei aqui, eu disse sobre a necessidade de nós recuperarmos uma visão do trono de Deus. Não resta dúvidas que nós estamos passando por dias finais. É de consenso por todos os teólogos, todos os pastores e estudiosos das Escrituras, que nós estamos vivendo uma geração diferente de todas as gerações que já pisou o planeta Terra. Nós estamos vivendo no estágio final da história humana. Quando nós olhamos para as Escrituras Sagradas, e nesses dias, Deus tem capturado o meu coração para ler um pouquinho mais o livro do Apocalipse e prestar atenção no que está acontecendo em nossa volta. A partir da Covid-19, o mundo não é mais o mesmo. Porque parece que a partir desse estupim, deste acontecimento mundial, a mente da igreja, o coração da igreja, o pensamento da igreja, dos pastores, de certa forma, em alguns casos, foi despertado um pouco mais para prestar atenção em avisar a igreja a respeito das coisas que estão por vir. E quando a igreja, e quando nós abrimos as Escrituras para explicar o que está por vir, este sonho vai nos ajudar a eu dar uma pincelada para os irmãos aqui, naquilo que está por vir. A primeira realidade é essa estátua que representa os ciclos de sucessões de reinos e de governos e de sociedade que são promovidas por esses impérios, por esses reinos, até o fim da história. É verdade que Daniel profetizou e parte das suas profecias se cumpriram até o Império Romano. Mas depois ele disse que esta visão refere-se também a uma lógica, a uma realidade futura em que este ciclo de sucessões de reinos será acabado, terminará, e não haverá mais reinos humanos, mas se estabelecerá um reino que não terá fim, o reino de Deus. Essa estátua, ela representa não apenas as sucessões de reinos e impérios ao longo da história humana, mas é consenso de todos os estudiosos bíblicos que este sonho também, esta estátua, representa também o sistema em rebelião contra Deus da humanidade. Aquilo que a Bíblia chama de mundo, não ameis o mundo. Que o mundo é um sistema em rebelião. O que o sonho de Nabucodonosor está nos ensinando, está revelando, é que esse sistema humano, esse sistema mundial, esse governo, o governo humano, ele não se traduz em benefício para a glória de Deus, muito pelo contrário, é um sistema em rebeldia contra Deus. Não só esse império babilônico,
cujo governador é Nabucodonosor, que é irmão gêmeos do mesmo império do Egito, que também representa um sistema anti-Deus, anticristo, anti-Jesus, anti-reino de Deus, que representa também o mundo, cujo governador, cujo imperador, Faraó, representa também o maligno, o demônio, o Satanás, que com mão de ferro oprime as nações. Isso vale para Roma e seus imperadores. O livro do Apocalipse nos ajuda, nos mostra essa representatividade dessa estátua. No casamento que existe entre uma cidade e o seu imperador. Babilônia e Nabucodonosor é um casamento entre uma entidade, representa uma entidade espiritual, que o Novo Testamento dá nome de principados e potestades, forças espirituais da maldade, que opera no mundo, que age no mundo. Então esse imperador e o seu império é a expressão da sua malignidade na história humana, na vida humana, na cidade. Babilônia é o mundo. Nabucodonosor representa Satanás. Em Apocalipse nós temos essa representatividade de uma mulher que está sentada numa besta. De uma mulher que está sentada sobre cidades. E que esta besta controla cidades. Cidades que deu a autoridade a essa besta. A Bíblia chama a besta, tem duas, o que não falta no Apocalipse é besta, né? Tem besta para tudo quanto é lado. Aliás, o que não falta no mundo é besta. Mas este ser, esta coligação da maldade, que é esse falso profeta, esse anticristo, e o mundo que ele governará, que vai surgir ainda, isso. A Bíblia fala que esse espírito, que essa atmosfera, que este sentimento, que esse ideal, que vão se personificar em um ser humano no futuro, ainda há de acontecer. Então, no Apocalipse, esta estátua é representada por uma mulher, pela besta que alimenta essa cidade. Essa estátua representa esta ordem de vida em rebelião contra Deus, desde o início até o fim. Esta é a primeira lógica. A lógica dessa estátua é o sistema do mundo, é o jeito de pensar do mundo contra Deus. A palavra de Deus diz, segunda coisa, é a lógica da pedra. Então, a primeira nós temos a estátua. O que é a estátua? Um sistema de mundo anti-Deus, uma lógica de vida contrário a Deus, representada em religião, representada na moda, no sistema econômico. Esse sistema que tem as suas garras no jeito do homem pensar, do jeito do homem fazer comércio, no jeito de negociar, no jeito de comprar, no jeito de pensar casamento, no jeito de chamar família. A estátua ensina a humanidade o que é família. A estátua dá os conceitos. Como fazer política? A estátua dá o seu conceito. Há um jeito de ser pessoa. Há um jeito de ser cidadão, que tem a lógica da estátua, que é esse sistema do mundo. Segunda realidade que eu queria falar para vocês aqui é a lógica da pedra, que não pertence à estátua. Impressionante que você percebe que existe a estátua com toda a sua imponência, e que uma rocha é cortada, e essa rocha não faz parte desse cenário, não faz parte desse desenho, não faz parte dessa estátua. Uma coisa é essa estátua, outra coisa é a pedra. E essa pedra, ela está fora da lógica dessa estátua.
Existe um reino que está lá no livro do Apocalipse e que ela é vista por demônios. Eu gostaria de ler com vocês aí Apocalipse 17, 2. Apocalipse 17, 2. Olha o que está escrito aí no livro do Apocalipse 17, 2. Livro do Apocalipse 17, 2. Diz assim, versículo 2. Com quem os reis da terra, vou ler o versículo 1. Um dos sete anjos que tinha 7 taças aproximou-me e disse, venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta, que está sentado sobre muitas águas, versículo 2, com quem os reis da terra se prostituíram, e os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Os reis deste mundo se embriagaram com o vinho que essa mulher tem, e esse vinho é o vinho da prostituição. Versículo 8. Olha o que diz o versículo 8. A besta que você viu era e já não é, ela está para subir do abismo e caminha para a perdição. Os habitantes da terra, cujos nomes não foram escritos no livro da vida desde a criação do mundo, ficarão admirados quando virem a besta, porque era e agora não é, entretanto virá. A Bíblia está dizendo que esta prostituta, que esta mulher, que esta cidade, que este império, ela embriaga as pessoas com o seu vinho. Capítulo 13, capítulo 8, versículo... Gente, eu preciso de um intérprete para a minha caligrafia. Capítulo 8, parte B. Aliás, versículo 8, parte B. Agora, capítulo 13, de 1 a 8, diz assim. Capítulo 13 do Apocalipse, diz assim. Vi uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Cabeças são reinos, chifres são autoridades. Com 10 coroas, ou seja, é um governo completo, 10 é um número completo. Uma sobre cada chifre, uma em cada cabeça, um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de urso e boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal, mas o ferimento mortal foi curado, todo mundo ficou maravilhado e seguia a besta. Adoraram o dragão, que tinha dado autoridade à besta, e também adoraram a besta, dizendo, quem é como essa besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfemas, e lhe foi dado autoridade para agir durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo e os que habitam no céu. Foi-lhe dado o poder para guerrear contra os santos e vencê-los. Foi-lhe dada autoridade sobre as tribos, povos, línguas e nação. Todos os habitantes da terra adorarão a besta, a saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos no livro da vida do Cordeiro, que foi morto desde a criação do mundo. A lógica é que essa pedra é diferente dessa estátua, é diferente. Essa besta representa, a Bíblia fala que ela é o anticristo, o anti-Jesus, o anti-reino de Deus. Mas que os homens vão se embriagar com esta mulher, com esta besta, com esse dragão. O que eu queria dizer para vocês nesse ponto é o seguinte, meus irmãos. Aquilo que está ruim hoje, no ponto de vista do reino de Deus, vai piorar muito. De vez em quando a gente escuta as pessoas dizendo assim, olha, está sabendo aí da lei do aborto? Se não aprovou, um dia vai aprovar. Está dizendo aí de casamento de pessoas do mesmo gênero?
que vai aprovar, está tramitando aí no Senado, nos lugares de autoridade. Irmão, se não aprovou ainda, vai aprovar. As coisas vão ficar ruins. O mundo está passando, andando a passos largos, em um tipo de vida, de leis, de costumes, de pensamento, de lógica, de entendimento, que faz com que essa relação com a besta, seja com o anticristo, com esse reino mundial que há de vir, seja uma veneração. O que me deixa preocupado é se nós, a igreja de Jesus, estamos tendo uma relação com Jesus, de entranhados afetos, de uma conversão verdadeira e genuína, que faz com que a gente seja luz do mundo. Nós não temos a pretensão de fazer com que a terra que jaz no maligno, o mundo, o sistema mundano que é operado pelo maligno, nós não temos a pretensão de mudar isso, não tem jeito de mudar isso. A Bíblia diz que isso vai acontecer. Não tem jeito de mudar isso. Nós vamos ver coisas estarrecedoras nesse mundo. Nós iremos presenciar coisas estarrecedoras na rebelião contra Deus nesse mundo. Cada vez mais ficará nítido o desejo e a paixão do mundo pela besta, pelo falso profeta, pelo anticristo, pelas coisas que são contrárias a Deus, cada vez mais. Cada vez mais a mensagem da igreja bíblica, vão incomodar a sociedade. Cada vez mais. A Bíblia fala que este governo que vão se unir, porque o mundo, meus irmãos, já viu a mulher que fica grávida? Nós temos aqui a Dani. A Dani está grávida, mas vai chegar o momento das contrações. Vai dar algumas contrações. Ah, pastor, não profetiza isso? É normal? Vai dar algumas contrações. E quanto mais se aproxima do parto, as contrações vão aumentar e a distância de uma para a outra vão diminuir. A intensidade, viu, Dani, vai aumentar. A quantidade vai aumentar e a distância entre uma e outra vai aumentar e vai doer tanto que ela vai esquecer do menino que está dentro dela. E vai se lembrar só da dor. Até que o menino nasça e ela esquece da dor que sofreu. Por causa da alegria do menino que nasceu. A Bíblia diz que no fim dos tempos também serão assim. Sempre teve guerras. Sempre teve doenças. Mas na época do fim, estas coisas seriam mais evidentes. Em uma distância da outra mais curta. E em uma profundidade de intensidade maior. O mundo como você conhece, daqui a pouco, não vai ser do mesmo jeito. Não é que vai ser difícil só para os cristãos. Vai ficar difícil para todo mundo. É que nós não vamos nos render à maneira como vão produzir ou trazer soluções. A palavra de Deus diz de úlceras que hão de vir sobre os adoradores da besta, quando o falso profeta, quando o anticristo se manifestar. A Bíblia fala de problemas que nós vamos ter na terça parte dos rios de águas doces. Imagine, irmãos, metade da metade, um terço das águas, não a metade da metade, mas um terço das águas que nós bebemos hoje faltar. Problemas no mar, pedras de tamanho de quase
30 quilos caindo dos céus. Pessoas morrendo o tempo todo, milhares de pessoas morrendo de peste, de fome, de sede. Quem é que vai vai trazer soluções para esses problemas? Carestia, dinheiro, um colapso no mundo financeiro das nações inteiras. Se não em todas as nações, em grande parte das nações. O mundo em colapso, a natureza em colapso. Problemas nos rios, nas florestas, nas matas, nos céus. O sol esquentando numa dimensão que será insuportável, o calor. Os problemas climáticos que vão ter. Como que as nações vão se organizar? É lógico que as nações vão se organizar para resolver esses problemas. Problemas de guerras, matanças. As nações vão se organizar. E elas vão se organizar dentro de um pensamento não só político, mas também em pensamento religioso, que vão perseguir a tudo que se chama Deus. Meus queridos irmãos, eu gostaria muito de dizer para vocês, olha, vamos caminhar com Jesus, porque os dias que estão por vir são dias maravilhosos, não serão. Não serão dias maravilhosos. Não serão dias maravilhosos, porque nós teremos os nossos filhos, que precisarão utilizar a medicina, os hospitais, e nós não teremos acesso. Não teremos acesso aos hospitais, a não ser que a gente se curve ao domínio da besta, do anticristo. Enquanto o mundo está olhando para o anticristo, o seu governo, com admiração, com perplexidade, dizendo quem é semelhante a ele, a igreja e também Israel vão resistir. Nós vamos ser vistos como os bandidos da história. Vão confiscar os nossos bens. Vão fechar os templos das nossas igrejas. Vão matar os nossos pastores e os nossos líderes. Os dias que estão por vir não serão dias fáceis. Por isso, tão precioso esse tema de santidade, de nos envolvermos com Deus, de nos apegarmos ao Evangelho, à verdade. Muitas pessoas, a palavra de Deus diz, que esses dias serão tão difíceis, que se Ele não encurtasse esses dias, ninguém se salvaria, nem mesmo os eleitos. Algumas pessoas acreditam que nós não vamos passar pela grande tribulação. Tomara que não passemos pela grande tribulação. Eu acredito que nós vamos passar pela grande tribulação. Tomara que eu esteja errado. Eu quero estar errado, porque eu não quero passar pela grande tribulação. Mas se nós passarmos pela grande tribulação, irmãos, muitos dos nossos irmãos que vêm aqui aos domingos não voltarão no próximo. Vão se curvar diante da besta. Porque tem uma vida cristã rasa, superficial. São amantes do mundo, do lucro, das riquezas, do poder, de enriquecimento, apenas enriquecimento pelo enriquecimento. Corações não ardem pelo reino de Deus. Coração não queima pelo Evangelho, pela proclamação do Evangelho. É por isso que durante a grande tribulação haverá muitas mortes de cristãos, mas muita conversão também. Porque nós avisaremos que aquilo é a besta, que aquilo é o falso profeta, que esse sistema é um sistema falido. É a terceira lógica, é o juízo. Que essa pedra, ela não vem para conversar com essa estátua. Essa pedra não tenta, de alguma maneira, melhorar alguma coisa na estátua, adequar a estátua ao molde de Deus. Essa pedra não conversa com a estátua. Não tem papo com a estátua. Não quer recuperar alguma coisa da estátua. Ela vem e bate na estátua.
E quando a lógica do reino de Deus bate na estátua, ela esmigalha a estátua. Ela destrói a estátua. E a Bíblia diz que durante o reino de Deus, porque a grande tribulação nada é, irmãos, de Deus deixar claro para a sociedade, para o mundo inteiro. Sabe, é como que se Deus deixasse fluir. Como é que chama aquelas coisas para onde a água vai suja? Hã? Esgoto, né? Sabe quando chove bastante e o trem vai supitando assim? Mano, a grande tribulação nada é de que Deus deixando, sabe, o lixo das nações, os pecados das nações, dos governos, dos reinos deste mundo, tão ineficaz diante daquilo que está acontecendo. A fraqueza do homem, a maldade do coração dos homens, a sua insensatez, a sua arrogância, a sua prepotência, as suas perversões, em que tudo o que eles fazem não dará em nada. Não se dará em nada. Então, quando a rocha, esse reino que nasceu na cruz, esse reino que sempre existiu, mas que ele veio através de Jesus, ele vai estar ganhando intensidade e densidade, mas vai chegar um momento que a Bíblia diz que é o período da grande tribulação, que essa pedra, ele virá do céu e rasgará esse céu, e todo olho o verá, e a Bíblia diz que os reinos dos homens, todos os reis, os grandes e os pequenos, vão se esconder atrás, nas cavernas, de vergonha, de temor, de medo, ante a face de Deus, de Jesus, que eles rejeitaram, que eles escarneceram com as suas normas, com as suas políticas sujas, com as suas leis, com a sua moral, com o seu sistema de moda, com a sua cultura perversa, com o seu ateísmo, que ele virá e baterá com ímpeto, com força nessa estátua, e ela não vai resistir. Se você der uma lida no capítulo 17, 18 e 19 do livro do Apocalipse, você vai ver essa tríade caindo, a besta, falso profeta, Satanás. A Bíblia diz que Deus vai chegar para o anticristo, para essa estátua aí, e os vencerá com o sopro da sua boca. E estabelecerá o seu reino. Um reino de justiça, onde não haverá maldade. Ele demonstrará isso com poder e glória. Quando nós olhamos para o futuro, irmãos, tem muita dor que estão por vir por nós. Não dá tempo mais de nós brincarmos de igreja em felicidade de otários. Felicidade de babacas, me perdoe a expressão. Nesse blá, blá, blá evangeliquez que anda por aí nas mídias. Nesse blá, blá, blá que quer engordar a sua alma de coisas. De mais carros, de mais roupas, de mais casas, de mais alegrias que não sustenta a alma diante de um adversário tão imponente e tão poderoso como há de ser a vida que está por vir. Precisamos de um evangelho que nos mostre a cruz. Precisamos de um evangelho que produza em nós conversão genuína. Precisamos de um evangelho que nos coloque de joelho só diante de Deus e de mais ninguém. De uma igreja que não se dobra diante das riquezas deste mundo. De uma igreja que não se dobra diante da perversão doutrinária dessa terra. De uma igreja humilde. De um povo humilde. Que quando vai casar é homem com mulher. Que vai estabelecer os seus princípios não diante daquilo que fala o professorzinho idiota das faculdades. Que não vão se curvar diante de metodologias de esquerda e nem de direita. Nós não somos da esquerda e nem tampouco da direita. Nós somos do reino de Deus. Nós somos da pedra angular. Nós somos a pedra que guerreia contra essa estátua. Nós estamos aqui para dizer a mensagem do evangelho. E o evangelho fala de arrependimento, mudança de vida, transformação genuína, corações compungidos, quebrantados.
A Bíblia diz que aquela pregação dos sacerdotes e escribas e fariseus da sua época, quando fazia um convertido, fazia daquele convertido 2 vezes mais condenável ao inferno. Esta geração tem pregado o evangelho e trazido milhares de pessoas para dentro da igreja. E tem feito dessas pessoas 2 vezes mais dignas do inferno do que era antes. Esta geração de pastores e profetas vão ser levantados diante de Deus no dia do juízo, e Deus vai falar para muitos deles: eu não conheço vocês que praticam a iniquidade. Eu não conheço esse evangelho que vocês pregaram. Eu não conheço essa mensagem que vocês se dobraram. Verdadeiros lobos transvestidos de ovelhas no meio da igreja, nos púlpitos da igreja, se enriquecendo, morando nas melhores casas da sua cidade, com familiocracia dentro da igreja. Quem manda é a família do pastor, que enriquece os seus bolsos e os seus bancos, enquanto a maioria das pessoas ainda estão ali jogadas e largadas. São verdadeiros marajás do evangelho, do pseudo-evangelho. A minha oração é: ó Deus, tenha misericórdia da minha vida. Bem-aventurados são vocês, são cada um de nós, irmãos, que frequentam uma igreja que busca ser leal à palavra, que deseja que a verdade do evangelho machuque o nosso coração, que deseja que a nossa vida seja vida santa, jovem santo, homem santo, mulheres santas, que não são dignas deste mundo. Não é moralismo, viu? Não estou falando de moralismo, estou falando de ética. Estou falando de amor. Estou falando de dar o seu lugar para o outro, de iluminar o mundo com bondade, de iluminar o mundo sem segundas intenções, de ser servos de Jesus Cristo. Eles, pois, o venceram, por causa da palavra do testemunho que deram, que mesmo diante da morte, eles não se dobraram. Por causa do testemunho do Cordeiro e por causa da cruz, por causa do sangue de Jesus. Nessa noite, eu não sei, muitos aqui talvez estão nos visitando, e que você tem vivido uma vida relaxada e porca, uma vida longe de Deus, fazendo só o que o seu nariz e o seu umbigo inclina você fazer. Talvez você tenha vivido uma vida longe do evangelho. Talvez você e eu queremos apenas um evangelho das bonanças, o evangelho que satisfaz os meus gostos. Venho à igreja a hora que quero, o dia que quero, me relaciono aqui do jeito que eu quero. Você está fora, meu irmão. Não é isso que é o evangelho. Canta bonito, mas bate na esposa. Estúpidos, imorais, pérfidos. Nós não podemos ser assim. Que o Senhor nos dê um batismo de arrependimento. Que o Senhor nos dê um batismo de humildade. Que nesses dias finais, como diz o final do Apocalipse, aquele que é limpo, limpe-se mais ainda. E aquele que é sujo, suje-se mais ainda. Defina quem você é. Que o seu coração não seja um cemitério matando gente. Que os nossos corações, à medida que o tempo passe, a gente seja um coração que aceita, que ama, que perdoa, que contribua. E cuidado com muitas igrejas por aí, irmãos. Tome cuidado, meus queridos. Com esta igreja que prega essa diabólica mensagem da prosperidade espiritual, da prosperidade financeira, que agora está escancarados com seus coaches, transformando antigos bons pastores em perfeito ótimos coaches, que não ensina você a perder. O evangelho não é para ensinar você a ganhar. O evangelho é ensinar você a perder.
Quem ensina a gente a ganhar é Satanás. Se você prostrar e me adorar, eu vou te dar todos os reinos deste mundo. Mas a palavra de Jesus, a palavra do Evangelho diz assim: aquele que quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas aquele que perder a sua vida, por amor de mim, a salvará. Nós estamos transformando o Evangelho em baú da felicidade. Nós estamos transformando a mensagem de Jesus em blá, 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 que não muda ninguém, que não muda nada, que não nos quebranta. Como disse um servo de Deus chamado Paul Washer, alguns anos atrás, traga de volta o Evangelho e nós vamos ver o poder de Deus. Porque o Evangelho é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O Evangelho é poder de Deus, irmãos. Pregue o Evangelho, viva o Evangelho e você vai ver o poder de Deus transformando vidas, transformando pessoas, transformando nações. Mas quando nós olhamos para o futuro, nós temos duas realidades. A realidade da igreja, que vai sofrer, talvez, por coisas que estão acontecendo na sociedade. Mas quando nós olhamos para o futuro, nós vemos o capítulo 21 do livro de Apocalipse. Depois dessas coisas, eu olhei e vi um novo céu e uma nova terra. Um novo céu e uma nova terra. Porque o primeiro céu e a primeira terra passaram. O mar já não existe. Mar na Bíblia é maldade, é perversidade, é coisas ruins. O mar já não existe. E vi a santa cidade, a Jerusalém, que descia do céu como uma noiva ataviada para o seu noivo. Ali não vi nenhum templo. Mas todos aqueles que estavam arrolados no nome, o seu nome no livro da vida, não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, nem morte, nem angústia. Porque a ordem, a segunda ordem, a primeira ordem de vida passou. Acabou. Não tem mais Satanás. Não tem mais pecado. Não existe mais maldade, não existe mais morte, não existe mais transgressão. O céu e a terra agora numa relação em que aquilo que é espiritual daquilo que é natural vão acabar, elas vão se encontrar. O céu descendo para a terra, ele diz, vi um novo céu e uma nova terra. Quando nós olhamos para isso, sim, nós vamos clamar, alguns mortos lá diante do trono de Deus, com as suas vestes brancas, uma multidão enorme que não se poderia contar, clamando diante de Deus, Deus, até quando não nos vingará? Deus diz, espera mais um pouquinho, espera só mais um pouquinho, até que o número daqueles que vão ser salvos se complete. Meus irmãos, vamos ler a Bíblia. Vamos valorizar a nossa fé. Vamos viver um evangelho simples e verdadeiro. Vamos nos converter de fato e de verdade. Vamos conhecer a Jesus. A minha esposa me diz sempre que a gente vai pensar sobre isso. Ela disse assim, olha meu bem, sabe qual que é o meu temor que eu tenho? É que as pessoas vão ver o anticristo e vão pensar que é Cristo. Muitos cristãos vão olhar para o anticristo e vão pensar que é o Cristo. Porque eles não conhecem o Cristo verdadeiro. Não se relaciona com Ele, não o ama, não o deseja, não o quer. Estão preocupados com suas carreiras. Estão preocupados demais com seus negócios. Fazem da vida espiritual delas, muitas vezes, um hobby. Um momento que é dado para quando você não tem nenhuma agenda. Porque a sua vida verdadeira que você dá valor tem a ver com a sua segunda-feira, é o cheque. Não tem mais cheque, né? Mas é as suas contas que você tem que pagar. Sim, eu tinha consciência que a pregação dessa noite era uma pregação ruim. É uma pregação ruim. Mas ela salva você. É uma pregação que não vai fazer você chorar. Vai fazer você acordar. Vai fazer você e eu despertarmos. Vai fazer eu e você sermos mais simples, mais parecidos com Jesus. Porque naquele dia, irmãos, muitas pessoas, infelizmente,
se não se converter agora, se não mudar de vida agora, vai ter muita dificuldade de mudar naquele dia. A estátua, a pedra e o juízo. Essa estátua, por mais bela e poderosa que ela seja hoje, essa estátua, por mais forte que ela seja hoje, ela está julgada. Ela vai cair. Caiu a grande Babilônia, meretriz, que enganava os reis da terra com a sua prostituição. Caiu a grande Babilônia. Palavra de Deus para nós nessa noite. Sai dela, povo meu. Sai dessa Babilônia, povo meu. Amém? Vamos ficar de pé, queridos.